Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício e nessa série agora nós vamos começar a trabalhar o tema de segurança alimentar nutricional. São 4 vídeos, aulas, onde a gente vai compreender todo esse processo histórico e chegando até os dias atuais, né, com os espaços de construção social da sociedade civil em articulação com governos, tá bom? Espero que gostem. Forte abraço. Então, hoje a gente vai tratar como primeira parte da formação sobre segurança alimentar nutricional do tema de direitos humanos à alimentação adequada. Esse tema é o que dá base, né, para a gente entender como é que a gente chegou ao conceito de segurança alimentar nutricional aqui no Brasil, né? Lembrando que foi uma construção social de uma política pública, né, costurada entre governo e sociedade civil. E hoje nós temos leis, nós temos conselhos, né, de direitos, nós temos fóruns, né, e múltiplos espaços, né, seja em âmbito federal, estadual, municipal. E como é importante essa temática, né, e que se relaciona muito proximamente com a agricultura familiar, campesina e a economia solidária. Bom, inicialmente a gente vai tratar um pouco do marco histórico, né? Vemos a Declaração Universal de Direitos Humanos em 1938, né? Após a Segunda Guerra Mundial, onde os países, né, tiveram que reconstruir seus pactos e suas alianças, né? Posterior a um momento bastante difícil para a humanidade, né? Em 1948 foi feita a Declaração Universal de Direitos Humanos, que depois serviu de base, né, para todas as outras exceções e concertações existentes, né, entre os países naquele momento. Foram constituídas organizações multilaterais, são organizações mundiais que até hoje, né, a gente vivencia bastante, né, na construção política internacional. Dentre essas organizações a gente pode citar a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, entre outros, né. E essas organizações até hoje, né, elas fazem parte do nosso modelo, né, de organização, né, de relações entre os países, né. 160 países foram signatários, né, participaram desse processo da Declaração Universal de Direitos Humanos, né, da organização, dentro de entidades multilaterais. A alimentação surgiu como elemento essencial também, né, nessa relação dos países, depois na construção de parcerias, né. Surgiu a FAO, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, surgiu a Unesco, né, surgiu a OCDE, né, a Organização da Cooperação dos Países de Desenvolvimento, e por aí vai, né. A expressão direito humano à alimentação adequada tem sua origem no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, de 1966 aproximadamente, né. Direito humano à alimentação adequada como parte, né, primeira vez que a gente ouve esse termo. Qual é o conceito de direito humano à alimentação adequada? É um direito humano, né, inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre de medo, digna e plena nas dimensões física, mental, individual e coletiva. Então é um conceito bastante amplo, que ele trata desde do direito à alimentação, mas além disso, né, quanto alimento, né, fisicamente falando, você tem também a relação cultural, né, toda a relação plena de uma vida, né, do ponto de vista da sobrevivência e da garantia da qualidade de vida. Então, esse conceito está bem amplo, né, e que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai estar muito entrelaçado com
o conceito de segurança alimentar nutricional que o nosso marco legal ele conceitua, né? Mas a gente traz isso como um elemento essencial, né, do ponto de vista da superação das desigualdades, né, da questão da redução da pobreza. Depois, já no mais recente, a gente vai ter a própria ODS, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, e anterior a ela, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, onde a gente traz esses elementos também, né, de alimentação saudável, da agricultura sustentável, né, do combate à fome, à pobreza, como isso também está tudo interligado, né, como isso não é só uma questão da política pública no Brasil, mas isso existe uma dimensão planetária, né, onde a gente tem um elemento bastante integrado, né, de ações e de elementos de congregação mesmo, de sujeitos que atuam, né, nessas relações, seja os agricultores e agricultoras familiares, seja as cooperativas, as associações, as pequenas e médias empresas, né, até as grandes empresas também, de alimentos também estão nessa relação, os bancos que financiam as políticas, os governos que atuam com a política pública, né, e aí, consequentemente, a gente chega até as organizações multilaterais, né, que fazem todo esse processo de organização política institucional. Bom, aqui no Brasil, como eu comentei anteriormente, né, nós temos o conceito de segurança alimentar e nutricional. Consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. É o artigo 3º da Lei 11.346 de 2006. Então a gente já percebe que, além da alimentação em si, o gesto concreto do alimento na mesa, você tem toda uma dimensão, né? E aí você tem vários aspectos aí, né? No meio ambiente, você tem a questão cultural, a questão econômica e a questão social sustentável, né? Então é muito mais amplo do que simplesmente você produzir alimento e chegar na mesa. Existe todo um arco, né, de inter-relação entre esses múltiplos elementos, né? Então trata-se também, né, de uma perspectiva de integração, né, de cadeias de produção, de valor, da sustentabilidade, dos processos de construção social, né? E a gente, por exemplo, a gente está no campo da agricultura familiar, da economia solidária, o quanto isso para a gente é essencial, né, do ponto de vista da organização e da geração de renda e oportunidades no campo, né? Quanto isso é importante. Quando a gente fala campo-cidade, né, se o campo não planta, a cidade não janta, é justamente essa relação campo-cidade, né? Então a alimentação ela está além desse processo, né, só do alimento chegar na mesa. Existe toda uma relação econômica, social, política, né, de escolha. Então, como a gente tem essas questões de maneira muito efetiva. Linha do tempo, né? A gente vai perceber que ao longo do tempo, historicamente, a gente vai ter momentos, né, onde a alimentação ela tratava muito mais como elemento de produção, né? E hoje a gente já tem outros elementos envolvidos. Por exemplo, na década de 70, nós tivemos a Revolução Verde, né? Mas o que é isso, na verdade, né? Na verdade, era um momento do grande capital se organizar para produzir alimentos em quantidade, mas não quer dizer que esses alimentos sejam saudáveis. E aí o processo da Revolução Verde vem criando, né, porque ainda é um processo, né, ainda muito integrado, né, a grande cadeia da produção de alimentos hoje
Mas isso não quer dizer que sejam alimentos saudáveis. Por quê? Quando a gente fala de Revolução Verde, a gente está falando que o uso intensivo da mecanização, a gente está falando da produção em larga escala, estamos falando, por exemplo, em latifúndio, né? Nessa época a gente começa a ter os grandes investimentos, né? As grandes multinacionais, as grandes corporações que recebem recursos de governos, de bancos, né? De organizações internacionais, para provocar, né, a grande produção de alimentos em grande escala, mas gerando impactos socioambientais significativos. A exemplo do que a gente vai falar, né, que é o uso intensivo do agrotóxico, né, a pesquisa genética, né, que depois, mais tarde, a gente vai ter a transgenia, né, então, os alimentos sintéticos. Então isso não está querendo dizer que é uma alimentação saudável. Você tem produção de alimentos, mas não é de forma saudável, né? É para atender interesses econômicos, né, de grupos econômicos que não necessariamente comungam com a questão da manutenção e da preservação ambiental. A gente vai ter isso de maneira muito clara, né? E isso vai gerar, consequentemente, impactos socioambientais que até hoje a gente vivencia, né? O Brasil, por exemplo, é campeão mundial no uso de agrotóxicos, é muito influenciado por causa dessa política, né? O uso intensivo da tecnologia, né? De maneira a produzir alimento em quantidade e não em qualidade. Na década de 80, nós tivemos uma mudança, né, um pouco que visou, que trouxe essa perspectiva de trazer a garantia de acesso físico e econômico de todas as pessoas à quantidade suficiente de alimentos. Na década de 80 a gente começa a ter, por exemplo, crises econômicas no mundo, né? Crise do petróleo, né? A crise da dívida no México, no Brasil, na Argentina. Então a gente tem um avanço muito grande da miséria, da pobreza, né, no mundo, e também o advento das políticas neoliberais, né? Os países pobres, né, com políticas de diminuição do tamanho do Estado, né? Então isso também acaba impactando. Então a luta grande é garantir acesso, né, em quantidade de alimentos para todos e todas. Na década de 90 a gente acaba incorporando a noção, alguns conceitos, né? A gente traz alimentos seguros, né? Alimentos de qualidade, alimentos produzidos de forma sustentável e equilibrada, culturalmente aceitáveis. A gente vai perceber nos anos 90 já uma mudança, né? Na década de final dos anos 80, início dos anos 90, a gente tem, por exemplo, a campanha contra a fome, né? A ação da cidadania contra a fome do Betinho. Depois a gente vai ter, por exemplo, uma mudança, né? A partir das políticas públicas também, a inserção das pessoas, né, na dieta das pessoas, de alimentação desequilibrada, né, de alimentação gordurosa. Então a gente acaba mudando um pouco, né, e depois aí a gente acaba tendo, depois, né, isso aí o contexto no Brasil, das políticas públicas de alimentação saudável, da alimentação sustentável, né, com qualidade. Então isso acaba também mudando, né, o conceito. Então sai de quantidade para qualidade, né? Então, e como isso é importante na vida das pessoas, né? Bom, quais são os elementos norteadores da promoção do direito à alimentação, né? A gente está falando agora de alimentação saudável, né? Que é importante que a base, né, ela tenha como base a reforma agrária, né? A gente não pode perder de vista essa luta pela terra. A gente está num país que é um país extremamente desigual no acesso à terra, né? E ainda que se vende ainda como grande produtor de alimentos, mas na verdade quem alimenta mesmo a população é a pequena agricultura, né? É a agricultura familiar que alimenta de fato, né? A gente tem o feijão, temos a mandioca, né? A nossa cultura alimentar é uma base
a base da produção ela é a agricultura familiar. Né? A grande agricultura ela trabalha com as commodities, né? Que são produtos que são listados nas bolsas de valores, né? E que não seguem a lógica da política econômica e social dos governos. Ela segue normalmente uma lógica de preços, né? São cotados em valores em dólar normalmente e elas não atendem, né, a necessidade da nossa população. Então, quando a gente está falando de alimentação saudável, a gente está falando de pequena produção apropriada, né? É a pequena produção familiar que tem essa perspectiva de abastecer, né, a vida, né, abastecer as cidades, né. Quando a gente fala também de alimentação, a gente está falando de direito à água, né, direito ao saneamento, que a água é o que dá combustível, né, que dá condições para que o pequeno agricultor ele possa produzir, né. E um outro aspecto também é a alimentação escolar, né? Como aqui no Brasil a gente meio que conseguiu, né, estabelecer no nosso marco legal, a partir da forte incidência da sociedade civil, a política nacional de alimentação escolar, né? A alimentação escolar ela seja de fato efetivada pela pequena agricultura, né? Pelos pequenos agricultores e agricultoras. Então a gente traz isso de maneira muito forte. Quando a gente está falando de alimentação saudável, a gente está falando de alimentação baseada na cultura local, né? Na pequena agricultura familiar, né? Na alimentação, no uso de defensivos naturais, né? E com o não uso, né, de agrotóxicos. Então esses elementos que a gente tem que trazer, né? A alimentação saudável ela está diretamente ligada a isso, né? Então são essas questões que a gente vai trazer nesses vídeos, né? A gente trouxe hoje esse elemento histórico, como é que a gente chega a esse conceito de segurança alimentar nutricional, o direito à alimentação, né? No próximo vídeo a gente vai tratar dos espaços de construção, né? Da questão da legislação e dos espaços de construção social, da política, né? Da política pública. E depois a gente vai trazer elementos da agricultura, né? Da agricultura familiar, da organização da produção, da agricultura familiar, da economia solidária, né? Então é isso, pessoal. A gente vai, nesse momento a gente encerra aqui, mas depois a gente vai trazer outros elementos aí nessa discussão da segurança alimentar nutricional. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui são as nossas referências que a gente utilizou, né? Que é importante a gente trazer. E até mais. A gente se vê. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.